Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos novamente no canal Na Consciência da Unidade, que nós sempre trazemos aqui assuntos sobre espiritualidade, expansão de consciência, né? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida, um irmão, um amigo, um caminhante. Fizemos o mesmo caminho há bastante tempo já, né? Um grande filósofo, um grande escritor também, Jorge Cabral, o advogado Jorge Cabral. Eu vou passar a palavra a esse meu querido irmão e amigo, companheiro de caminhada, que ele vai se apresentar melhor para todos vocês. Meu querido irmão Jorge Cabral, fique à vontade, a palavra é sua. Zé, meu mano, eu vou te chamar de Zé, né? Isso, José Pereira, mas isso. eu vou te chamar de Zé sem nenhum demérito. Até porque o pai de Jesus também era chamado de Zé. Então não tem problema, né? Tu tá nessa. Né? Tá tranquilo. Quando tu começou a falar que tu ia anunciar um grande escritor, um grande filósofo, eu comecei a pensar, não, hoje não é meu dia. Acho que você assim, então eu já começo me mostrando, né? Eu acho que a gente pode falar de coisas sérias de uma maneira alegre, né? Isso. Não sempre de uma forma pesada, como eram os nossos papos, né, de antigamente, que a gente entrava numa transcendência, né? Que nós até brincávamos, olha, o Cabral, o Zé, daqui a pouco vão parar, daqui a pouco nós vamos volitar aqui, né? Nós vamos sair voando. Isso, nós tirávamos o peso, né, das coisas e víamos mais e tentávamos tirar mais daquilo. Então, isso aí foi um grande, para mim, aprendizado, essa convivência que eu tive com esses anos. E a gente vai, porque a gente é uma construção de todos, né, Zé? A gente é um universo dentro da gente, né? Isso aí, sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista morfológico, orgânico, né? Quando eu vejo esses cientistas dizerem que nós temos 30 milhões de células microbiais no nosso organismo, eu digo, meu Deus do céu, eu sou um universo, né? A gente é um universo, né? A gente carrega essa pluralidade, a nossa individualidade carrega essa pluralidade. Isso é muito bonito, né? Nós somos, podemos dizer que nós somos o micro do macro, né? E para muitos, quem está em nós, como micro, nós somos o macro, né? Exatamente. Porque tem células bacteriais, né? Que estão ali se proliferando, mas fazendo a sua função cada uma, inclusive para que nós possamos estar vivo. Então isso é muito belo, muito bonito, e isso aí, evidentemente, que foi tudo preparado minuciosamente através da evolução, que é o tema de hoje, evolução, elevação e transição. Mas tu me perguntou quem sou eu. Tu sabe quando eu me acordo e me olho no espelho, eu faço essa pergunta para mim mesmo todos os dias. Quem é tu? Porque tu sabe que a gente, quem acredita, evidentemente, nessa possibilidade de nós sermos um ser que transitoriamente estamos humanos, mas habita um espírito dentro de nós, e esse espírito ele tem, de certo modo, a eternidade. Então, embora a minha condição de unicidade, né? O Jorge é o Jorge, vai ser o Jorge uma vez, mas o espírito que habita o Jorge já foi outras vezes, diversos, e vai ser ainda muitos. Então, quando me deparo na frente do espelho, eu digo, quem tu já foi? Claro que dentro desse nosso apagão
apagão mais ou menos, né? Porque a gente sabe, nas nossas intuições, um pouco que a gente traz dos nossos conhecimentos e mais ou menos dos nossos pendores. Então, essa pergunta é difícil, sob o ponto de vista filosófico, até de certo ponto espiritual, né? Porque hoje eu estou Jorge Cabral, mas eu sei que eu já fui muitos seres humanos, ou outros seres ainda, quando Exato. na minha condição evolutiva determinista, não já com o poder do raciocínio, da inteligência. Então fica difícil, né? Mas hoje o Jorge Cabral, ele gosta de falar sobre espiritualidade, gosta de falar sobre ciência, né? Já há algum tempo. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa entidade também que trabalha o homem para que transcenda, embora o seu simbolismo todo seja, de certa forma, materializado, mas por trás desse simbolismo há uma transcendência e, de repente, a gente observa. Então, tudo é aprendizado, né? Então, essa condição nossa também, quando nós passamos como irmãos na entidade, né? A entidade maçônica, né? A gente, claro que a gente aprende um com o outro e aprende bastante. Então, o Jorge Cabral é isso, é um interessado, né, em saber da verdade, embora acho que a verdade, ela é difícil nesse estágio atual que nós estamos, de nós compreendermos toda ela, né, porque nós somos seres dinâmicos, embora estacionado aparentemente como ser humano, mas todos os dias nós estamos num processo evolutivo dinâmico. E esse processo dinâmico é assim, ó. Amanhã, quando eu me acordar, eu já vou ser outro, né? Porque eu tive esse bate-papo com o Zé Exato. e certamente vou já sair daqui com coisas novas, com aprendizados novos. Então amanhã vai ser um Jorge melhorado, vai ser um Jorge uma versão já mais atualizada, e essa versão atualizada já vai carregar com ele um novo Jorge, não o Jorge do passado. Então é assim, né? Eu penso assim dessa maneira, né? Então o Jorge é aquele que está sempre tentando ser no outro dia um pouco melhor do que foi no dia anterior. Hoje atualmente, eu frequento duas casas espíritas, né? A Bezerra de Menezes, que faço parte ali como facilitador no ESD, e a Casa Amor e Luz. A Casa Amor e Luz, como situada ali na Barros Cassal, 337, entre a Cristóvão Colombo e a Independência, né? E lá eu desenvolvo uma função, digamos assim, eu digo que eu sou agora auxiliar de todos, né? Porque me colocaram na direção da casa, na diretoria executiva. Então hoje eu digo para o pessoal que vem conversar comigo, assim, hoje então eu estou como auxiliar de todos, né? Levando não só as sugestões, mas também recebendo sugestões de todo mundo. E assim, a gente vai trabalhando numa entidade que também todos nós ali procuramos cada vez mais o aprendizado, porque ninguém sabe tudo, não temos a pretensão, quer dizer, a pretensão de querer dizer que eu sei seria a mesma coisa que eu encerrar a minha possibilidade de progresso. E Exato. no momento que eu dizer isso, eu estou indo contra mim mesmo num possível crescimento, né, Zé? Porque tu sabe que eu digo sempre assim, ó, que os conceitos, eles não estão formados para nós ainda, né? Os conceitos estão em formação. Então, qualquer conceito que eu der aqui hoje sobre qualquer objeto de discussão, eu vou estar dando um conceito que ainda está em formação, porque nós não temos ainda a compreensão de tudo, e nem nesse orbe planetário
nós teríamos a pretensão de ter um conceito já fechado, definido. E talvez nem tenha ainda esse conceito no plano maior, no cosmos, um conceito completamente acabado, terminado. Porque as coisas são dinâmicas, né? Então é isso, Zé, né? Eu sou aí, né, como nós dizíamos lá, né, um ser humano, né, hoje, nessa vestimenta como humano, que está aí para aprender, e eu sei que ainda, esse tempo que me resta ainda, né, não vai ser suficiente, por mais que eu queira, né, aprender tudo, mas vou levar para os outros orbes essa mesma vontade de crescimento, e lá, e de repente, quem sabe, eu vou me encontrar comigo mesmo, já numa expansão maior. É uma Aí constância, sim, né? aí eu vou dizer, bah, pô, agora eu tô sabendo quem eu sou. Pô, aquela vez quando o Zé me perguntou, viu, se eu soubesse dessa informação agora, eu diria pro Zé. É um constante crescimento, né? Constante crescimento. Deixa eu dar boa noite aqui para alguns convidados que estão chegando, a nossa querida Estela Vargas, Ana Maria, boa noite, a minha querida irmã Luísa Rodrigues, lá de Lauro de Freitas, Bahia, a Meire Ângela Silva dos Santos também. Eu acho que o teu som está reverberando aqui. Tá, só um pouquinho, Zé, que eu fiz uma coisa errada aqui, eu sou meio, assim, amador. Deu, agora deu, desculpe, Zé. Certo, certo. A minha querida irmã lá de Lauro de Freitas, da Bahia, e a Meire também, boa noite, sejam bem-vindos. Pois não, então, meu querido irmão e amigo Jorge Cabral, sobre o assunto de hoje, que é evolução, elevação e transição. O que tu tem para nos presentear hoje? Olha, Zé, talvez não seja, assim, novidade, né? Muita, digamos, Uhum. porque eu digo assim, ó, eu como, tu sabe muito bem como eu gosto de escrever poemas, né? Então, meus poemas têm palavras como amor, fé, esperança, caridade, assim como tantos outros poemas têm. Então, de repente, o modo de falar se diferencia um pouco nas colocações, mas as coisas geralmente estão ali, já muitas vezes ditas, né? Seja os filósofos já diziam na antiguidade que aquilo que se tem a impressão que está sendo dito pela primeira vez, certamente já foi dito por alguém. Então, até por essa captação de sintonia que nós temos, né, com as nossas glândulas, né, a nossa glândula pineal, que tem capacidade de se sintonizar com esses planos mais sutis, que auxiliam muitas vezes nas nossas inspirações para que se possa, de certo modo, mencionar daquele outro modo, mas dizendo a mesma coisa. Kardec já dizia isso aí, né? Quando ele falava dos conceitos que cada entidade ou cada filosofia, do ponto de vista religiosa, tinha, né? Ele dizia que, por mais que ele observasse aqueles conceitos, ele olhava neles e via que, colocando daquela filosofia a palavra aqui, a outra aqui, ou tirando aqui, ou tirando essa que está em excesso, coisa e tal, ele via que todos os conceitos eram os mesmos, né? Quando tentava se falar sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre essa coisa que a gente está ainda aprendendo, estudando. Então, eu acho isso, essa flexibilidade, porque nós estamos vivendo hoje no momento das possibilidades, né? Então, Exato. no momento que eu vivo, né, e eu abro, eu me torno flexível, né, maleável, até para receber essas possibilidades de acrescer os meus conceitos. E aí, no momento que eu recebo essas possibilidades, quer dizer, eu flexibilizo e vejo que as coisas podem ser assim mesmo, né? Porque nós estamos em constante, como eu falei ainda há pouco, um dinamismo, né? E esse dinamismo nos faz, então. Então, se nós pegarmos assim, ó, a evolução
como algo que nos trouxe até aqui, nós temos aquelas orientações tradicionais, né, que um certo tempo foi tudo meio determinado, né, quer dizer, não tinha muita opção, não tinha muita escolha, Isso. não tinha muito livre-arbítrio, né? Quer dizer, hoje nós estamos aí engatinhando nos nossos livres arbítrios, já lá, São Tomás de Aquino, né, católico, que disse que o livre-arbítrio, quando questionado, né, o homem como criatura de Deus, por que erra tanto, né? Se deveria vir de Deus, não deveria ter erros, né? Mas aí ele diz, então, na obra dele, que o livre-arbítrio foi a maior caridade que Deus nos deu, né? Que foi a escolha, né? Foi nós nos comandarmos por nós mesmos, né? Embora presos ainda às nossas necessidades, que torna o nosso livre-arbítrio pequeno. É um livre-arbítrio, entre aspas, né? Mas que tem que deixar a criança caminhar sozinha, né? Vai com as mãos ali segurando a criança, mas deixa ela dar os próprios passos para ter as experiências próprias, né? É o nosso caso, fazendo uma analogia, né, Cabral? Claro, exatamente. Perfeito, né? Não, e essa analogia que tu faz, Zé, quer dizer, Jesus fez, né? Quer dizer, querer entender, mas vós sois tal igual às crianças, né? Um dia saberão o que eu estou falando, compreenderão e farão, inclusive, o que eu faço, né? Hoje está aí a física quântica gatinhando também, nessas possibilidades nossas, aos olhos, nós como observadores, transformar, né, as coisas, de certo modo, pela manipulação subatômica. Então, assim, são tudo possibilidades, né, que eu acho que é crível, do ponto de vista não só da fé, como pela fé, mas pela ciência, pela racionalidade, que cada vez mais se dobra diante dessas situações, né, que já devidamente demonstrada, que aquelas pessoas que estão entrando num bloco cirúrgico, as pessoas geralmente que têm mais fé, as pessoas que geralmente fazem oração, as pessoas que geralmente têm esse contato maior, elas são muito mais bem-sucedidas que as pessoas que são mais céticas, né? Enfim, aí a gente poderia falar de uma maneira abrangente, né, que de repente é um modo também de tu te reequilibrar através desses pensamentos positivos, o teu próprio sistema imunológico, enfim. Então, enfim, mas é o acreditar, é o sentimento. Então, essa nossa evolução milenar, enfim, do homem, né, que passa, então, por todas esses estágios, dentro de um estágio, digamos assim, ou dentro de uma estagnação planetária, que estagnação entre aspas, porque a gente está aqui também evoluindo, né? Em constante evolução. Né, a gente não... Eu não uso mais o revólver na cintura, né? Eu acho que nem tu também, como os caras há 200 anos atrás, eles assim se vestiam, se portavam e era considerado na sociedade como tal. Então há um grande, né, evolução. Uma vez eu estava dizendo isso numa aula e um aluno disse assim: não, mas tem muita criminalidade ainda. Sim, tem muita criminalidade. Mas olha ao redor da cidade, olha quantos prédios, centenas, milhares de prédios, e olha quantas gente do bem que habitam esses prédios, né? Então aí as pessoas se esquecem, entendeu? Porque de repente aquilo que faz mais ruído é aquilo que se observa mais, e aqueles que estão silenciosos dentro das suas casas, das suas moradias, passam desapercebidos, né? E são em grandes números maiores, né? Que esses que fazem barulho. Outra coisa que eu ouço muito também é ver assim: Jesus teve aqui há 2000 anos e parece que não mudou nada, o homem continua sendo o mesmo, né? É a mesma coisa. Olha, Zé, aqueles que se transformaram,
se modificaram, que já sofreram a transição, nem estão mais aqui. Então, tu não vai encontrar mais Correto. esses aqui, Não né? encontra mais. E se o planeta Terra é uma escola e o universo uma grande universidade, a nossa escola é uma creche, é primária, né? Então, imagina nós dois, eu e tu aqui, numa viagem, né, astral, já numa condição de espírito elevado. Vamos colocar a situação hipotética, embora eu esteja longe ainda de ser um espírito elevado. Sim. Olha, vamos fazer uma auditoria ali na Terra? Vamos. O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aquelas crianças rebeldes que estão ainda naquele planeta, naquela sala ali, ainda uma creche primária, que ainda pesa ali muita ignorância, né? E a ignorância ela é vista como maldade, muito desconhecimento das coisas ainda, né? Então a Terra se presta ainda para isso, né? Embora se Exato. fale já num processo de transição ainda, que evidentemente ainda vai custar, vai demorar ainda. Então é isso. Estamos nesse planeta de aprendizado. A gente, evidentemente, que estuda a doutrina espírita especificamente, e eu falo aqui dentro dessa filosofia espiritualista, né? A gente entende dessa maneira que é um planeta ainda primário, é um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta ainda denso, e essa densidade nossa, através da carne, que nos torna mais dependente, de um certo modo, ainda de um determinismo, apesar da nossa racionalidade. Por isso que São Tomás de Aquino diz, a gente não é ainda totalmente livre no nosso livre-arbítrio sobre a causa primária, que seria Deus, devido às nossas necessidades. Então, nós estamos ainda presos às nossas necessidades instintivas, que às vezes né? E às vezes nós temos que lutar contra elas ainda. Olha que Exato. troço interessante isso aí, né? Quer dizer, Causas, nós temos que causas egoísticas externas, também, né? Externas e então, egoísticas e também, né? internas. Então, nós temos que Internas também. ainda como situações ainda que nós temos que, né? Esse dia eu dizia para um amigo que a gente tem essa mania de combinar algo com alguém e aí depois chega naquele momento, você acha que eu não vou, eu estou com mau pressentimento. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está me dizendo, eu não vou ir. E aí, de repente, a pessoa diz, olha, não vou ir, porque inventa um troço lá, eu disse, olha, se eu fosse, ia acontecer alguma coisa comigo. Mas mal sabe ele que isso é um processo da nossa capacidade, do cérebro instintiva, que quer ficar na zona de conforto. Então, sabe, o Exato. bicho homem está dentro da toca, no conforto, não vou querer sair, apesar do Zé ser legal, eu vou ficar em casa aqui, para. Então, nós temos que também lutar, às vezes, contra esse cérebro que ainda nos comanda em grande parte do dia, Uhum. né? Isso aí, quem diz é a neurociência, né? Sim, sim. E Kardec dizia sempre assim, olha, olha o que a ciência está dizendo. Porque a ciência vai explicar muita coisa que, às vezes, nós não temos a capacidade de explicar. Né? Inclusive, se a ciência um dia dizer que nós estamos errados, vão pela ciência, né? Então, eu acho, Zé, que muitas das vezes nós deixamos de fazer porque ainda estamos preso ainda, né? Aqui preso no bom sentido, né? Ainda nessa roupagem pesada, densa que nós estamos ainda, que sofre muito ainda o assédio do meio ambiente que nós estamos. Isso aí só através de um processo de compreensão nossa, e aí, claro, a racionalidade da filosofia doutrinária, ela faz nos compreender que muitas vezes nós causamos sofrimento a nós mesmos, dizendo, pô, por que eu já não sou diferente? Por que eu já não penso assim? Por que eu já não... Por que eu já não... Eu sei o evangelho de cor, mas por que eu não faço o que o evangelho me pede para fazer? Porque há uma diferença, né, Zé, do meu conhecimento, do meu entendimento, e aí a evolução, né? Quer dizer, e isso, claro, como instrumento, me faz bem,
me melhora a mim e aos outros, é evidente. Mas eu não tenho a extensão ainda, né, de entender. Entender até eu posso entender, mas compreender. Porque eu só compreendo quando aquilo entra, de certo modo, no meu comportamento, me modifica, me transforma. E Aí eu exercita, e compreendi. E exercita também, tem que exercitar, exercita. né? É. Tu pode ver que aqui, isso que tu falou agora, Jesus falava muito, né? Ele falava assim, age, faz, exercita. Quer dizer, ele dizia para que nós começássemos a fazer, e não a esperar. Que Eu vou me viesse do alto, transformar. né? Primeiro eu vou amar o próximo para fazer um bem pelo próximo. Não. Uma vez eu falei, tu te lembra uma vez, há muitos anos atrás, tu disse, Cabral, vai lá assistir uma palestra do Hermógenes. Isso, professor Hermógenes, grande professor Hermógenes. Até faleceu, né, alguns anos atrás, Sim, né? faleceu isso. E ele disse uma coisa muito legal, que até hoje para te ver ali, ó, não foi um entendimento e uma informação, foi uma compreensão que entrou em mim, aí me transformou, que já faz 10, 15 anos, não sei, já faz um bom tempo isso aí, dessa palestra que nós fomos lá no Partenon, né, num lugar lá. Exato. E ele disse assim, ó, se nós não somos capazes de ser ainda, finge que é. Finge que é, né? Poxa, se tu não tem ainda a capacidade ainda, amorosamente, de participar dessas pessoas que levam alimento de noite, para essas pessoas que estão desvalidos na noite, com fome, levando um sanduíche, um café, um leite, pelo teu amor fraterno, faz porque teus amigos fazem, ou porque outras pessoas fazem. Faz, começa a fazer, mesmo que tu não sinta na extensão aquele amor fraterno. Mas certamente, se tu começar a fazer, aquilo vai despertar em ti, né? Exato, O amor exatamente. fraterno. Então, Isso. isso aí, eu nunca me esqueci. Ele não disse dessa maneira, né? Ele disse assim, ó, que ele estava ali no palco, muita coisa ele tinha como conhecimento, mas ele sabia que não tinha na extensão aqueles sentimentos. Mas ele via muita gente da plateia, às vezes, quando ia assistir ele, aquele sentimento na plenitude. E muitas vezes as pessoas que estavam ali assistindo fazia ele ter mais fé, né? Então eu achei tão bonito isso aí, né? Então é assim, a gente tem que ter consciência, né? Aqui já falando do teu nome do teu canal, né? A gente tem que ter consciência, às vezes, que a gente não vai atingir neste momento que nós estamos vivendo aqui neste planeta, nessa reencarnação, para aqueles que acreditam, essa total já amorosidade, né? Mas a gente já pode nos adiantar, né? Quer dizer, que Claro, esse claro. adiantamento através de fazer, né, o que deve ser feito, né, de impulsionar, né, a caridade, o amor fraterno, isso aí certamente vai contribuir para que nós possamos aí entender, né, que não se, não se deixa a teoria se transformar na prática. Não, a prática, depois que tu exercer, ela pode se transformar numa teoria, né? E tu explicar como é que tu te modificou, porque tu exercia, porque tu fazia, né? Então, eu acredito que dessa maneira as pessoas podem se transformar, se modificar, né? E não ter só aquela evolução determinista que o conhecimento às vezes nos dá, né? Mas nós transcender. E é só essa transcendência, nós agindo, nós fazendo aquilo que a gente aprendeu, que vai contribuir para a nossa modificação, inclusive para os nossos É, sentimentos. exato. É porque tu falou uma coisa muito importante lá no início, que sair daquela zona de conforto, né? Porque o ser humano em si tem muito isso arraigado em si, que é a zona de conforto. Ah, porque eu não vou, porque está chovendo, por isso e aquilo. Mas o crescimento só existe se houver o atrito. Se não houver o atrito,
que é o exercitar que nós estamos falando, não, o conhecimento só fica racional, só fica na racionalidade. Não penetra no âmago, no espírito, na experiência que teve, o sentimento que teve de sair e fazer aquilo. Então, esse é o atrito que eu digo de se mexer, experienciar, que aí tu tem a experiência não racional, tu tem a experiência da ação. Concorda comigo, Cabral? Perfeito, perfeito. É assim, ó, sair de ti mesmo, né? Porque a gente tem um comportamento, e esse comportamento da gente, por aí a psicologia explica, né, a formação da nossa personalidade, embora a gente tenha no meio físico, naquilo que tu aprende e questões que a gente traz, né, não sabe da onde ainda, devido a esse nosso apagão, mas está em nós, de uma maneira latente, evidentemente, todo esse conhecimento, todas essas coisas que nós aprendemos até hoje, né? Isso aí, lá Sócrates já dizia isso aí há 2.500 anos atrás. Seria impossível a qualquer ser humano que começa a falar, ele ter já esse cabedal de conhecimento se não trouxesse de uma outra vida. Vê? Imagina, esses espíritos aí de 2.500 anos lá atrás, né? Já explicando para que nós, preparando, né, inclusive, 4, 5 séculos antes, para que Jesus ficasse mais fácil, para que ele deveria falar, né, explicando já a alma, explicando as coisas assim, inclusive dizendo que ele, por mais que nós quisesse explicar algo, porque ele dizia que só o filósofo tinha capacidade de explicar algo, né? Porque o filósofo era um estudioso sobre aquilo. E ele dizia, e nem o filósofo ele tem a verdade sobre as coisas, porque ele está encarnado. E se ele está encarnado, ele está com as vicissitudes da encarnação. Então, e só a alma dele teria condições de dar uma conceituação mais exata daquilo que ele estava explicando. Porque quando ele começava a falar, havia interferência do Sócrates encarnado. Então ele sabia que não ia sair uma boa explicação. Exato. Tu vê, tu falou muito bem, me lembrou uma outra coisa, dentro desse assunto aí. Porque se nós temos a visão aqui, neste plano da manifestação, em 4%, 4% é a nossa condição de visão. Porque tudo que nós dissemos de outro orbe, outro local, está tudo acontecendo aqui e agora. A física quântica hoje já provou isso aí. É tudo junto incluído, como diz o alemão, né? É tudo aqui e agora. Então, nós, por estarmos embotados neste vaso de carne aqui, tu vê, nós temos a condição de visão de 4%. Imagina, consciencialmente, de consciência, quanto é que nós temos? O mínimo também. Né? Então, esse é o esforço de fazermos para crescer. Só um minutinho que eu quero dar um oi para o pessoal que está chegando aqui. A Jussara, minha querida sogra aqui, colocou Cabral, grande palestrante, Cabral. Um abraço para a Ju. Um abraço para a Ju. Várias pessoas aqui dando boa noite. Temos pessoas aqui até de outros estados também, a Auriane de Macapá, né? E eu quero dizer a todos que estão aqui, os convidados que estão chegando, que podem provocar o nosso querido amigo Jorge Cabral com perguntas, né? Que nós estamos aqui para justamente isso, aprendermos juntos, nós com vocês e vocês conosco, embora seja pouco que nós possamos fazer, mas nós juntos, né, nós crescemos com maior facilidade, entenderemos com maior facilidade. Tem Elizabeth aqui também de Campinas, lá, e então está à disposição aí as perguntas, né, isso não será interrupção, pelo contrário, isso aí vai fomentar, né, outros assuntos e outras explicações aí do nosso querido Jorge Cabral.
Pois não, Jorge. Não, e se eu não souber responder, tu responde por mim, né? Um passa para o outro. Porque às vezes eu digo assim também, né? Quando os alunos me perguntam, né, sobre algumas indagações, a gente nem sempre tem uma resposta posta, né? A gente nem sempre tem uma resposta posta, né? Até porque essa resposta ainda nos falta uma capacidade maior de compreensão. E porque nós estamos ainda na nossa limitação. Então, por isso que eu digo assim, eu não vou me desesperar, né? Por mais que eu queira encontrar respostas, e se eu não encontrá-las, eu não vou me desesperar, porque eu sei que essa é a minha condição. É a minha condição ainda dessa densidade. Às vezes eu digo, Zé, que lá aquela frase lá de Delfos, né? Do templo de Apolo, sabe aquela frase, ela conhece a ti mesma. Então eu vejo assim as pessoas assim com uma desenvoltura, inclusive palestrantes renomados, dizem assim, não, o grande lance é conhecer a ti mesmo. E coloco isso com uma facilidade, assim, como se fosse fácil a gente se conhecer. Então, esse dia até eu escrevi um texto, um poema, né? Dizendo, duvide-te de ti mesmo, né? Não queira forçar tu te conhecer se de repente te falta ainda elementos para te conhecer na extensão das coisas. É como nós falávamos ainda há pouco aqui, né? Que eu fiz aquela brincadeira, quando eu me olho no espelho, eu me pergunto quem é tu, né? Porque me falta ainda na minha estrutura espiritual, me falta muita coisa ainda, porque eu estou aqui pequeno, menor na minha expansão que eu já fui. Mas então, nesse momento aqui, claro, nesse momento aqui eu posso, evidentemente, tentar conhecer quem é o Jorge. E aí eu vejo alguns palestrantes dizer assim, é só ver o que tu pensa, que tu vai te conhecer. E eu digo, não, porque às vezes os pensamentos nem são meus, né? Como já dizia o Jorge Aragão naquele samba maravilhoso, né? E tu, como é um homem do samba, tu sabe muito bem, né? Às vezes o pensamento nem é meu, né? Você vê, ele já dizendo lá no samba dele. Talvez ele nem soubesse a grande verdade que ele tivesse. A profundidade, né? A profundidade. Porque às vezes nós estamos aqui, como nós comentamos às vezes, e estamos aqui, de repente, numa sintonia. Tu acabou de dizer aqui, né? Nós estamos aqui dentro de uma camada de planos que transpassam um entre outros, né? Talvez numa condição infinitesimal, né? Vamos usar uma palavra bonita aqui, mas que ela complica um pouco para falar. E então a gente não sabe se é verdade pela ciência que agora nós estamos falando aqui numa situação maravilhosa que a tecnologia nos proporcionou, porque eu digo que a tecnologia nos está dando um gostinho da ubiquidade, né? Quando a gente fala na ubiquidade, a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas a tecnologia está nos dando isso aí. Por exemplo, agora que eu vou olhar aqui no hall das pessoas que estão assistindo, nós estamos lá em vários lugares em Porto Alegre, nós estamos lá em Campinas, São Paulo, nós estamos em tantos lugares, olha só o que a tecnologia nos faz, já nos dando um gostinho, de repente, quem sabe, quando nós formos bem mais elevados, nós não possamos realmente já estar nessa situação de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a tecnologia nos proporciona isso aí hoje, né? Com relação a essa situação da nossa... Então, é difícil a gente hoje dizer que não, tu te conhece pelo aquilo que tu pensa, por essa situação toda, que tu conhece muito bem, que nós podemos estar sendo influenciados, enfim, algum irmãozinho está nos comunicando, está nos falando, através de uma sintonia mais sutil, que nós captamos. Então, eu acho, Zé, que eu posso conhecer o Jorge como ele sente, e não como ele pensa. Porque aquilo que eu sinto é que produz em mim a verdade ou a mentira, né? É aquilo que demonstra a minha autenticidade ou a minha simulação em relação das coisas que eu escuto,
que eu vejo, mesmo aqui, escutar de mim mesmo, né? Da minha mente produzindo pensamentos que podem ser meus ou que não podem ser meus, né? Então eu acho que quando se fala que conhecer a ti mesmo pelo pensamento, eu acho, quem sou eu, né? Mas eu acho que não é o modo mais eficaz, mas assim é quando tu procura saber o que tu sente sobre aquilo, né? Se aquilo ainda te traz desconforto, se aquilo te traz ainda ressentimento, se aquilo te traz... Aí tu vai saber quem tu é, né? Quando tu fala assim, eu perdoei! Uma que eu acho um absurdo isso, né? Quer dizer, quem sou eu para perdoar alguém? Quem sou eu para perdoar alguém? Né? E as pessoas ainda... Eu digo às vezes nas minhas aulas, né, que o perdão... Vocês acham que o perdão é um bom sentimento? Aí as pessoas ficam assim, né? Ai, o que ele vai dizer? Aí eu digo assim, claro, na nossa concepção, como a gente aprende, que perdoar é bom, evidentemente. Mas o perdoar, na verdade, é uma condição nossa, tão inferiorizada ainda, que nós nos ressentimos, muitas vezes pelo nosso egoísmo, pelo modo de pensar, pelo modo de agir. Então, a pessoa que não age como conosco, que não pensa como conosco, nós ficamos de mal, aí cortamos relação, aí um dia nós resolvemos perdoar aquela pessoa. Então, olha que coisa mais interessante isso aí, né? Então, até porque espíritos elevados, eles não perdoam. Porque Eles não não tem têm o que perdoar. ressentimento. Não tem o que Eles perdoar. só amam, Exato. entendeu? Então foi nesse sentido, Zé, Sim. justamente. E que a gente, claro, a gente tem esse sentimento ainda com um Sim. degrau para subir, né? Um Claro, degrau, e essas situações assim, né? aprendizado. Inclusive essas nossas paixões, né, Zé? O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Eu tenho dito que as coisas, elas não são explicadas por elas mesmas, né? O significado das coisas, elas são pela finalidade dela que tu dá. Quer dizer, então eu não acho totalmente ruim eu dizer para ti, olha, Zé, eu gosto do que eu faço, né? Porque eu acho que eu faço bem, eu procuro estudar bastante, enfim, que tal. Olha, esse cara é orgulhoso, né? Olha, Zé, eu acho que eu fiz uma coisa muito bonita, né? Olha, esse cara é vaidoso, né? Não, Zé, porque o que eu faço de bom, eu gosto de passar para os outros. O que eu faço de belo alguma coisa, eu gosto de dar para os outros. Então eu acho que é a finalidade, Zé, do que tu faz de bem e de bom. Não é feio tu mesmo te reconhecer. Que Claro, é. claro. Por exemplo, agora aqui, tu nesse teu programa, levando para milhares de pessoas que te assistem, porque que é bom e tu faz bem. Então, não tu te auto-reconhecer, aí sim, quer dizer, não vejo sentido nisso aí, porque tu leva para os outros, né? Tu tá levando, então eu não vejo. Agora, quando tu fica para ti, o que eu sei eu não quero passar para ninguém, e o que eu faço de belo eu não vou oferecer para ninguém, aí sim, Zé. Aí, aí a finalidade que tu deu, tu só criou uma situação de egoísmo para ti, né? Aí sim. Aí eu acho que ele é ruim. Isso aí, de uma outra forma, já diziam os estoicos, né? Lá, os filósofos estoicos, né? Que o sentido da vida é tu fazer o outro feliz. Porque no momento que tu faz Sim. o outro feliz, aí tu vai te sentir a verdadeira felicidade, né? Quer dizer, né? E as coisas são assim, nada está nela mesmo. Nada. Exato. Tudo é semente de semente. Exatamente. Isso. Tu falou uma coisa muito legal agora, que de nós mostrarmos as coisas boas para os outros com a intenção de levar o melhor para os outros. Não ser egoísta e guardar aquilo que tu experienciou que é bom, não é? E, resumindo, tem uma frase que eu gosto muito e eu repito aqui, que é servir para vir a ser. É Boa, servindo, é boa, aprendendo. Porque boa, boa, boa. quando nós ajudamos alguém,
quando nós fazemos alguma coisa boa para alguém, em primeiro lugar, nós estamos fazendo para nós mesmos, porque está saindo do nosso íntimo e nós estamos aprendendo com aquilo. Uhum. Não é? Então, servir para vir a ser, até pelo momento em que nós estamos aqui, o momento do planeta também, nós temos que dar as mãos uns para os outros aí, porque nós juntos somos mais fortes. Não é? Uhum. Deixa eu dar Perfeito. aqui mais um oi aqui para o pessoal, o Alexandre Schumann. Olá, tem um aqui, deixa eu ver rapidamente aqui, estão elogiando muito a live, o Cabral, a Zilda Franzini, nossa querida amiga de Campinas, a Elizabeth diz que gravou um vídeo sobre a parábola Sermão da Montanha. Creio que se tentarmos viver pelo menos um quarto do que Jesus falou, este planeta já seria de regeneração. É isso aí, Elizabeth, muito legal. Alexandre Schumann, ele colocou aqui, quanto mais tento me conhecer, mais desconheço de mim. É a busca do crescimento, né, meu irmão? Aqui estão várias pessoas se manifestando, a Jussara Tesseli também adorando a leveza com que este assunto de espiritualidade está sendo abordado por nós. Muito obrigado, a minha querida sogra. A Elizabeth disse aqui que, graças a Deus, já estamos no caminho, né, gente do bem? É isso aí, né, Cabral? Estamos aprendendo, né? Temos que acelerar, porque o tempo urge, né, Cabral? Isso. O tempo urge. Eu acho que é uma oportunidade que nos foi dada e nós temos que aproveitar, né? Nós não podemos empurrar com a barriga, como se diz no linguajar chulo. Nós não podemos dizer, eu não sou ainda, eu não tenho essa amorosidade ainda, então eu vou deixar para depois. Quer dizer, isso aí é um erro que nós fizemos conosco mesmo, né? É uma maldade que nós fizemos conosco mesmo de nós a não começar a fazer independente, porque nós temos condições hoje, né? E Jesus disse isso, né? Nós seremos mais cobrados, né? Quer dizer, dizem, né, segundo aqueles que já foram e, de certo modo, se comunicaram conosco, que quando a gente chega lá, a gente não é cobrado mais pelo que fez de mal. Aqui de mal pela nossa ignorância, digamos. Sim, né? sim. Mas a gente vai ser cobrado por aquilo que a gente já conhecia que devia fazer e não fez. Né? Então é isso que nos... Né? É por isso que daqueles que serão dados, serão mais cobrados. Né? Então nós temos que estar atento a isso. E Zé, essa situação que tu falou aí, que nós estamos aqui para servir, é uma verdade. Jesus disse isso, né? Tem uma passagem antes da última ceia que ele viu, porque sabe que os apóstolos eles meio que brigavam entre si, né? E às vezes Jesus dava um corretivo, né? E o Jesus escutou lá os apóstolos. Não, quem vai botar a mesa hoje é tu. Eu botei ontem a mesa, sabe? Olha só os apóstolos. Até hoje é assim. Só aí não saiu. Só aí não saiu. Foi censurado nos evangelhos. Né? Mas é mais ou menos assim que chegou lá nos dizendo. Então, Jesus via entre eles, né? Via, né? Já tinha, né? Aquela ciumeira. Mas tu tá sempre, João, tu tá sempre do lado de Jesus, hoje eu quero ficar do lado dele. Então, aquelas coisas assim. Sim. Então, Jesus viu que eles estavam meio que brigando para colocarem a mesa. Pô, e a mesa seria a Santa Ceia ainda ali. E aí ele pediu que todo mundo sentasse, né? Que ele que ia servir. Aí ele pega, simbolicamente, tira o manto que está atravessado, né? Porque o que diferenciava aqueles que estavam sob o jugo ainda de senhorios era um manto amarrado na cintura ou um manto atravessado em perpendicular. Então ele tirou e colocou como se tivesse ainda sob jugos de senhorios e mandou todos sentarem. Aí eles ficaram assim, meio atônitos. Mas que isso, Rabi? Quer dizer, não, ele dá essa frase que tu falou agora, Zé. Eu não vim para ser servido.
eu vim para servir os outros, né? E Coisa vocês mais estão linda, né? brigando. Aí ele pegou e disse: vem cá, Pedro, que eu vou lavar tua cabeça, Pedro. Aí tem aquela simbologia toda que até hoje é feito pela Igreja Católica, enfim, né? Uhum. Que ele pega, então, lava com água a cabeça do Pedro e diz ainda: ó, a tua cabeça eu vou lavar e ela vai se tornar limpa. Mas há homens que eu, mesmo lavando, continuará suja, né? De uma maneira que metafórica, né? Sim, sim, Aí ele sim. faz também aquela simbologia da humildade, né? Que é lavar os pés também, beijar os pés de Pedro. Então tu vê, então em pequenos atos, né? Ele dá a grandeza dele nesses atos de humildade, né? Ele vendo ali os apóstolos brigando porque quem ia botar a mesa, né, para Jesus. Então são situações assim que a gente vê, né? Essas lições todas que nós temos já, e eu digo sempre nas minhas aulas, né? Porque eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, eu sei mais do que sou. Sócrates, eu sei que nada sei, né? E eu Uhum, digo, sim. eu sei mais do que eu sou. Porque quando eu estou diante de uma aula espírita, né? Quer dizer, eu tenho praticamente a doutrina desses já mais de 20 anos, muita coisa na minha cabeça. Mas eu não tenho ela ainda na sua totalidade e na extensão dentro do meu coração. Na ação. Então, eu sei mais do que eu sou dentro da Exato. doutrina, É né? um reconhecimento de humildade, né? Assim, ó, e um dever meu, né, Sim. porque de avisar que ninguém, se alguém dizer, não, mas eu sei tudo, eu sou tudo, não, vai tu tá enganado contigo mesmo, sabe? Ô, meu irmão, tu tá enganado contigo mesmo, porque tu não deve saber, né? O outro tá aqui em missão, né? Um espírito muito elevado, né? Mas todo mundo se conhece, né? É aquilo. E tu quer ver, assim, tu te conhecer um pouco também, é tu chegar na frente do teu espelho, tu passa durante todo o dia, coisa tal, aí chega no teu quarto, olha pro teu espelho, olha para ti e te pergunta, né? Esse, esse homem que eu tô vendo aqui na minha frente, é o que todo mundo viu hoje, que passou por mim? Aí, se tu, aí tu vai saber, entendeu? Que o que tu, o que tu foi autêntico, o que Sim, tu precisou de simular ainda, sim, sim, sim. né? O que tu foi necessário usar tua máscara ainda, né? Como diziam os gregos lá nos teatros, né? A máscara, né? Que todos nós temos a máscara, né? Sim, Inclusive a etimologia da palavra personalidade, né? Utilizada aí pelos grandes psicanalistas, Freud, coisa e tal, quer dizer, então nós temos ainda nossas máscaras, porque às sim. vezes ela é até para proteger, por instinto de conservação, né? Instinto de proteção, quer dizer, nós utilizamos ainda algumas condições nossas que é necessário neste planeta ainda. Eu tenho dito, às pessoas, mas o que tu acha agora dessa situação de um ano para cá? O planeta vai melhorar, o planeta vai mudar, esse, esse vírus veio para melhorar o planeta? Olha, veio para quem quer melhorar. Quem não quer melhorar não vai para ele, não vai fazer nada. Ele tá louco para sair e zoeirar, se vingar, não sei. Quer dizer, depende das pessoas, a reflexão que faz É, diante da situação que se encontra, ou que se encontrou, né? Tá aí para se mostrar, né? Jesus não dizia olhos para quem quer enxergar, ouvidos para quem quer escutar. Quer dizer, muitas vezes o fato de tu ouvir uma coisa, tu não está escutando. Muitas vezes tu está vendo uma coisa, tu não está enxergando, exato, né? isso. Até porque te falta lucidez ainda, enfim, é complexo as coisas. Então eu digo assim, ó, que é claro que esse momento que nós vivemos, muitas das vezes, agora, nesse momento de, entre aspas, isolamento, na verdade nos oportunizou caminhar sem dar um passo, fisicamente, né?
Nós, por exemplo, com máscara, nós somos desmascarados. Porque muitos que ficaram em casa, casais, se conheceram, não se conheciam. Então, a máscara fez muita gente se desmascarar, né? Então, claro que teve essa situação toda de reflexão, mas tem que ter reflexão sobre aquilo, né? Então, por exemplo, eu vejo, sim, simbolicamente, através de alegorias e de metáforas, né? A máscara, ela é, sim, um ensinamento muito grande, né? Quer dizer, ela tapou o nosso rosto, ela tapou a vaidade, a beleza, né? A expressão. A expressão. Então, ela diz assim, tenta ver mais, tenta enxergar mais e falar menos, né? Então, como simbologia, é muito interessante, né? Não, não tenta dar mais do que tu não tem, né? Muito discurso e pouca amorosidade, E pouca né? Então a ação, né? máscara te tapa a tua boca, né? Faz tu falar menos. Então a máscara, como ensinamento de alegoria, ela veio também para nos ensinar bastante coisa, né? Exato, porque a máscara também leva a ficar todos quase que iguais, Isso, né? perfeito. Através de esconder a beleza, Exato, né? Uhum. né? O preconceito, ficou todo mundo, né? Vamos dizer assim, no bom sentido, rotulado igual. Não só Né? igual sobre esse ponto de vista que Sim, esconde boa parte da nossa face, do nosso sim. rosto, como ela também diz assim, ó, todos foram obrigados a usar máscara. O rico, o poderoso, o pobre, o humilde, o crente, o descrente, todos são iguais. Todos são iguais, né? E aí dá assim uma abrangência para que nós possamos enxergar nós como iguais. Embora cada um esteja Exato. momentaneamente num patamar de desigualdade efêmera, senão nós não Claro. estaríamos habitando nesse planeta. Então, uns um pouco mais, uns um pouco menos, um com uma densidade perispiritual mais leve, outras um pouquinho mais densa, mas todo mundo mais ou menos no mesmo nível, no mesmo plano. E aí vem a máscara para dizer que todos nós somos iguais perante essa possibilidade de esse vírus nos atingir a todos, né? Não há distinção, né? Então isso é muito interessante. Muito Somos bonito, todos né? mortais, não temos muita diferença um do outro, embora cada um esteja enxergando de um ângulo, né, dentro da sua capacidade intelectual ou espiritual, né? Mas se estamos juntos aqui é porque temos que aprender muito e muito uns com os outros, né? Dentro desta materialidade aqui ainda. Temos muito e muito caminho a percorrer ainda, porque a coisa é infinita, né? E um dia chegaremos lá. É, Estamos indo. a gente, assim, ó, né, a gente diz assim que nessa situação que a gente está, por mais que a gente queira ainda descortinar algumas verdades e alguns mistérios, nos falta capacidade ainda, né? Assim como Jesus disse que no nosso olho tem uma trave, tem um cisco, né? Nós Isso, não temos exato. a capacidade de enxergar, assim como ele diz ainda que nós não temos a medição correta, e talvez aí por isso que nós não podemos julgar. E aqui também eu abro um parênteses quando ele fala isso no julgar. Eu acho o seguinte, Zé, eu hoje sou um homem que gosta muito da espiritualidade, evidentemente, mas também sou um homem que gosta da ciência. E hoje a neurociência diz que a gente julga, desde quando a gente acorda, centenas de vezes as coisas, né? Eu vou. Que roupa eu vou botar? É um julgamento. Porque tu tem uma escolha. E essa escolha tu vai estar na tua balança. Eu vou tomar café. O que eu vou fazer hoje? Então, cada indagação que tu faz para ti mesmo, tu está julgando. Então, tu não tem como julgar. Tu não tem como não julgar um comportamento de um semelhante teu. Não tem como não julgar. E embora conste isso aí lá naquela passagem da Madalena, quem não tenha
pecado que atira a primeira pedra. Aí ele pega e diz assim, cadê os homens que estão te julgando? Não estão aqui, nem eu sou capaz de julgar. Eu acho, na minha concepção, Zé, depois de estudar tanto e ler tanto, que eu acho que ele quis dizer assim, ninguém tem capacidade de condenar ninguém. Nós não temos a capacidade de condenar ninguém, porque eu não tenho na extensão do que ele fez de errado, porque o que é certo e o que é errado eu sei. Todo mundo sabe. Né? E Jesus disse isso, vós sois o sal da terra. Né? Nem de mais, nem de menos. Né? Ou tu pode salgar, ou tu pode deixar insonso. Então tu tem que ter opinião. Na verdade, quando ele estava dizendo isso para os apóstolos, ele estava dizendo, né, vão e dizem a todos o que eu disse. Né? Então assim, levem a palavra. Então, no momento que tu vai dizer a palavra de Jesus, dos evangelhos, de Deus, enfim, tu está tendo noções do que é certo e que é errado, sobre o aspecto moral ou não, enfim. Então, essa coisa de tu não julgar seria tu te anular também a tua capacidade Exato. de contribuir para ajudar alguém Exato. a seguir um caminho melhor. Isso. Tem uma passagem também, parece que diz que eu não sei bem como é que é a expressão, como é que foi colocada, mas eu me lembro alguma coisa assim que não tem que ser morno, ou tem que ser frio, ou ser quente. Né? Claro. Tem uma passagem assim, né? Perfeito. Eu tenho alguma coisinha aqui, eu acho que eu vou falar aqui. Mateus disse, a Ariane, Renata, eu sou kardecista e tenho um pouco da Umbanda, mas sou católico. Eu respeito todas as religiões, sim. Exato, Renata. Nós aqui também respeitamos todas as religiões. Tudo está certo, tudo está correto. São vários caminhos que levam ao mesmo ponto, que é o Criador. Né? Cada um está no seu momento, cada um enxerga de um ângulo. Né? Então, cada um está no seu momento certo. E é por isso que deve ter vários caminhos, para cada um que esteja preparado para trilhar aqueles caminhos, uns e outros tipos de caminho. Então, nós aqui da Consciência da Unidade, estamos junto contigo. Nós respeitamos todas as religiões aqui. Aqui eu queria falar também, a Jussara disse, Cabral, sinto que a máscara deixou os olhos aparecerem como o espelho da alma. Exatamente. A Cleusa colocou uma coisa interessante aqui, que eu acho que foi uma pergunta que eu gostaria que tu desse até a tua visão aí. Átomos, Deus. Nos livros antigos falavam, nascemos do pó, etc. Este pó quer dizer menor partícula. Seria os átomos? Seria Deus? E nós somos parte de Deus, microcosmos? Queria que tu falasse sobre... Eu não sei se tu quer que eu coloque aí para tu ler melhor. Não, eu acho que Deu para entender, né? Dá para entender, sim. Antes, eu só gostaria de fazer também uma consideração. Evidentemente que nós não temos aqui o dom da verdade. Longe até de achar o que nós dissemos aqui seja a verdade absoluta, né? E aqui é aquela história do espelho que cai do céu, né, Zé? E cada um... E o espelho quebra em 1000 pedaços, e cada um que tem um pedacinho de espelho diz, eu estou com a verdade. Tu está com um pedacinho, talvez. E o próprio Kardec disse isso, né? Cada um tem o seu modo de acreditar e ter fé. E o modo de acreditar e ter fé, ela sempre nos traz algo também que passa a nos dar fé também e acreditar. Então, são modos e modos, como tu falaste, de compreender e de entender a sua própria fé. Né? Até porque fé não se prova, né, Zé? O crer não se prova nas coisas, né? O crer é um sentimento que vem da gente, né? Ou tu acredita ou não acredita. Então, quando vem assim, uma pessoa, me prova isso, me prova aquilo, não tem nada que provar. Não tem nada que provar. Se eu tivesse as minhas provas, se eu tivesse a prova de tudo, não teria mais não haveria mais nenhuma dúvida de nada, né? E nem mais a fé. Porque o dia que eu provar as coisas, acabou a fé.
Porque a fé é esse mistério de tu crer, né? De tu crer nessa possibilidade. Aí que tá o barato, digamos assim, vamos usar esse É, termo assim, né? O legal exatamente, é de tu não ter a prova da existência e tu crer, né? Tu quer, porque o dia que eu tiver a prova, não tem mais por que crer, por que ter claro, fé. que Desaparece. já vai estar Já até num patamar muito mais iluminado, é, né? Já é um criador. olha, Zé, digamos assim, ó, que o minério que corre no meu corpo, né? E aqui eu poderia nós eliminar quantos minérios, né? Zinco, potássio, Sim, sim, até mesmo sim. a água que nós bebemos, o minério, quer dizer, lá nós carregamos ainda nas nossas células essas moléculas ainda de minério. Correto. Claro que quando o universo foi constituído, e o universo, né, através de toda essa matéria que se formou, que se condensou, e aí vem a evolução determinista através da atração magnética, da atração molecular por afinidade, ou da atração da gravidade, que fizeram as partículas se transformarem na matéria, nas estruturas moleculares. Evidentemente que se nós partir desse princípio, nós estamos lá no pó, Exato, né? Mas exato. nós estamos lá no pó como átomos que iniciaram um processo que está em mim ainda. Eu não estava lá, mas o que está em mim estava lá, para Correto. que pudesse ser constituído hoje a minha matéria, né? E isso é uma evolução determinista, né? Quer dizer, então, até que propicie, então, nesse segundo momento, a vida no planeta através do vegetal, através do, né, que cria no planeta já as sensibilidades, já criando também isso lá naqueles períodos lá Sim, jurássicos ou antes ainda, sim. né, das primeiras vidas ah, ah, através daquelas nossas partículas, a matéria de carbono, enfim. Sim, sim. Então, Exato. claro, não vem, vai vindo, é um processo de evolução. Evidente que tudo também veio do espaço, né, que contribuiu para que nós Sim, correto, pudéssemos correto. viver, quer dizer, porque só o que estaria aqui no planeta não seria possível para propiciar a vida. Então, em todo esse processo de evolutivo de toda a matéria que inicialmente habitou no nosso planeta, né, que na sensibilidade do vegetal, na provocação da vida, nas primeiras animais Sim, monocelulares, enfim, sim. né, que nem dá para Uhum. dizer animal, mas era ainda um projeto Sim. através das bactérias, enfim, que vai se desenvolvendo, então, essas estruturas mais complexas, mais complexas, mais complexas, que vai, então, afinando e vai dando a esses Be- instintos que nós Aprimorando. carregamos também até Sim, hoje, sim. né? Que são instintos de conservação, instinto de reprodução, e nós carregamos os nossos instintos que estamos aqui ainda, muito deles nos comandando ainda Sim, sim. diariamente, né? Nós respiramos sem poder pensar, sem precisar pensar, nós limpamos as nossas os nossos olhos, os nossos globos oculares, pelas pálpebras, sem precisar pensar que eu tenho que fazer esse Sim, exercício. correto. Eu caminho na rua sem precisar dizer para minhas pernas que eu tenho que caminhar. Quer dizer, então, são processos ainda que estão dentro de nós que vem vindo de Eões, processo evolutivo. eões de anos, né? Até que deu o processo Sim, digamos, da hominização, digamos, né? Que aí, claro. então, veio, né, essa transformação e que pôde, então, os espíritos que foram criados, como nós aprendemos na doutrina de Kardec, né? Simples e ignorantes. E de lá Correto. para cá nós viemos, então, desenvolvendo
toda essa nossa capacidade, cada vez mais nos desvencilhando do nosso determinismo dos instintos, né, para que nós possamos ficar mais sujeitos, mais senhorios de si, através da nossa razão comportamental, que é difícil, mas nós lutamos contra isso, né? Claro. Para nos tornarmos mais refinados, né, aos poucos. Mas eu gostaria de dar o meu parecer também para a Cleusa, sobre os átomos, né, nascemos do pó, que nos livros antigos falavam que nascemos do pó. Pois na Bíblia tem também, do pó viestes e para o pó voltará. Cleusa, nós temos no nosso corpo físico 7 gramas de minerais, de todos esses tipos de minerais que o nosso querido Cabral falou. Então, nós viemos com esses materiais, que nós somos também da Terra e temos poeiras de estrelas também. Né? Então, para o pó voltaremos, porque nós vamos colocar este minério de volta à Terra quando o nosso corpo físico se desfizer. Então, ele volta à Terra. Volta àquela origem de eões de anos lá atrás. Como diz um amigo meu, de tempos antanhos, né? Voltou lá de eões de anos, né? Que vem esse minério dentro, que faz parte para nós sobrevivermos aqui. Então, esse é o meu parecer também. Não, concordo? Perfeito, Zé. É perfeito, né? Lavoisier já dizia isso, né? Queime em Paris, que tudo que gerar deste incêndio, fumaça, o gás e a cinza, eu vou colocar na balança e vai dar o mesmo peso de Paris agora, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Me arrepiei agora aqui. E tu sabe, o Zé, assim, eu não sei qual é o tempo que nós temos aqui. Eu tenho mais 3 minutos só. Então, assim, como nada é por acaso, hoje eu falava para uma amiga da lenda de Higino, né? E ele falou, olha só, como tu falou agora do pó, né? E quando o homem foi feito, digamos, né? Quem estava fazendo era o cuidado. O nome dele era cuidado. Porque cuidado da etimologia quer dizer cura, né? Tu tem que ter cuidado pelos outros, né? Tu pode ser a cura de alguém, né? Aí ele botou a mão no barro lá, quando estava tudo em formação, no pó, né, na água, molhou, e fez um ser semelhante ao ser humano. Aí ele chamou um Deus para dizer assim, ó, que nome eu vou colocar aqui? Aí ele disse, põe teu nome, cuidado. Aí ele disse assim, ó, não, eu vou chamar outro Deus. Deus romano, né, general romano, tinham vários deuses. Aí chamou e disse, não, é o seguinte, já que esse Deus assoprou e deu a vida para ele, quando este ser, ele partir, ele leva o que é dele. Ele soprou o espírito, então ele leva o espírito. E tu, cuidado, né? Tu vai cuidar dele, né? Tu vai ter cuidado com este ser, esse ser. E vamos dar um nome, como ele veio da terra, vamos dar o nome dele de humus. Humus, que é a origem da palavra homem. Então, por isso que consta na Bíblia, entendeu? Que o homem veio do barro. O homem veio do pó. Correto, claro. Veio do humus, né? E aí ele vai voltar. Muito bom. Muito bom. Humus, entendeu? Tá certo. Então tá aí, Cleusa, várias respostas, tudo chegando ao mesmo ponto. Bom, eu vou ter que acelerar um pouquinho, que vou ter só 10 minutos aí para preparar a próxima live. Pessoal, continue aí, se vocês quiserem, se tiverem vontade. Eu vou estar agora com o meu querido amigo também, psicólogo, Roberto Silveira, que nós vamos conversar sobre a oração de Arcanjo Miguel, aquela meditação que é uma oração, mas é uma meditação conduzida, que eu gravei, e que tem curado várias pessoas. Nós temos aí 30 e poucos mil depoimentos de cura material, física, emocional, que é lindo, é de emocionar. E eu digo sempre, jamais deixar de fazer o seu controle com o seu médico, né? De jeito nenhum. Aquilo ali é uma meditação para melhorar emocionalmente, para expandir a mente, tirar tratos, contratos, que sabe-se lá de onde vieram, quantos
encarnações atrás, é para uma limpeza espiritual nos corpos sutis, que, claro, vai melhorar o corpo físico, né? Então, agora, às 20h30, nós vamos conversar novamente, porque tem muitas perguntas sobre a meditação conduzida do Arcanjo Miguel. E nós vamos ter que chamar, tem gente que, a Cida, por exemplo, está dizendo aqui, que pena, cheguei no final. Outras, pô, que bom, que pena que está terminando. Né? Então, tem muitos depoimentos aqui. Então, Cabral, eu quero, desculpe, né? Estamos em cima da hora e tal, nosso próximo compromisso, mas fica aqui aberto o convite para tu comparecer aqui novamente no canal Na Consciência da Unidade, que vai ser novamente uma honra tê-lo aqui, e esse bate-papo, como a Jussara falou, tão leve, tão descontraído, mas dentro da nossa verdade, do que nós entendemos no momento, e nós crescemos juntos, todos nós, aprendemos com o pessoal que está aqui, um aprende com o outro, isso é que é legal, de coração leve, com alegria no coração. Essa é a melhor coisa, exercitarmos o amor e a alegria no coração. Todo mundo agradecendo aqui, pena que chegou no final. Pois não. Eu agradeço, Zé, agradeço, Zé, o convite, temos que respeitar, foi muito bom, realmente, tempo que... Sabe aquela frase tradicional, foi bom para ti, para mim foi, né? Quer dizer, então, passou rápido, realmente é porque Einstein já dizia isso aí, né? A relatividade do tempo. Então, quando passa muito rápido, foi muito bom. Então, é isso, Zé. Evidentemente que aqui foi um momento só que a gente pôde expor um pouco daquilo que a gente sabe ou pensa que sabe, né? Mas sempre nessa intenção de tentar fazer o melhor, né? E é como tu disse, né? A gente tem que tentar, às vezes, ali, sair um pouco da gente para tentar ver de uma outra maneira, olhando para dentro, mas vendo não com aquele olhar como a gente sempre vê. Por isso, Zé, que nas orações e nas preces, geralmente a gente diz assim, ó, antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos. Exato. Porque quando a gente eleva o pensamento, a gente deixa de ser um pouco da gente mesmo, do cotidiano. E a gente tenta elevar e tenta ser melhor. E quando a gente tenta ser melhor, a gente vibra também numa esfera melhor. E, evidentemente, aí nós ficamos acompanhados com irmãos que já estão naquela esfera e podem nos auxiliar. Aí eu agradeço, então, o convite, Zé, teu, da Márcia, sei que a Márcia está atrás das câmeras ali como técnica. Já está assim, ó, em mim aqui, ó. E de todos aqueles que participaram aí, o meu muito obrigado, e quem sabe, então, Zé, até uma próxima, tá? Claro, vamos marcar sim. Tá, desculpe a pressa, pessoal, obrigado. Abraço fraterno. Um beijo para todos aqui que compareceram. Um abraço, Cabral, muito obrigado. Voltaremos, hein? Voltaremos. Tchau, pessoal. Até mais. Até daqui a pouco.